Fala, gente, que é o psicólogo Matheus Costa Souza, e nesse vídeo eu quero comentar sobre o filme Jogos Mortais, a franquia. Lembrando que a franquia é composta de 8 filmes, então não tem como especificar um apenas. E comentar juntamente a analítica existencial da obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Só um pouco dela, porque ela é bem extensa. Alguns pontos que eu acho que encaixam no filme. Bom, o filme, se vocês não conhecem, aqueles que conhecem, só lembrando, trata-se do protagonista John Creme, que é o arquiteto e o autor dos Jogos Mortais, como é chamado o filme. E os Jogos Mortais, eles são compostos de desafios e momentos a qual a pessoa é testada através de armadilhas e emboscadas, onde ela tem que escolher entre sofrer para sobreviver ou morrer. Lembrando-se também sobre a ligação da maioria dos participantes desses Jogos Mortais no filme, sempre tem um grau de ligação com as vivências do John Creme, onde envolveu antes de ele iniciar os Jogos Mortais. Lembrando que o John Creme ele é diagnosticado com câncer, com um tumor no cérebro, e ele começa a adoecer tanto ali psicologicamente como biologicamente. Após ele receber aquela notícia, passa-se na cabeça dele sobre não ter cura o que ele tem, o tumor que ele apresenta, e daquilo se agravar mais e ser uma morte já anunciada e ele estar só aguardando o momento da morte dele. Porém, ele tem uma esposa e a esposa dele estava grávida, mas a esposa dele perde o bebê decorrente de um acidente através de um interno da sua clínica de reabilitação e dependência química, que acaba batendo a porta na barriga dela, que estava grávida, e onde ela perde o bebê. E começa dali, o John Creme ele fica desacreditado de tudo e inicia os Jogos Mortais. É muito pesado o filme, lembrando-se que as armadilhas que eles colocam, as cenas de morte, as cenas de... há cenas de muito sangue, muita violência diante do corpo humano. Por exemplo, as armadilhas cruéis que eles colocam no filme. E essa é a graça do filme. Porém, é muito interessante a história que se desdobra e que faz fundo com esse filme. E é sobre ela, comentando sobre ontologia também, fundamental, que eu quero discutir aqui. Então, para iniciar, já entrando também sobre ontologia fundamental, eu aqui dei mais ou menos um panorama do que é o filme, que eu vou comentar. Também as pessoas que sempre estão nos Jogos Mortais, elas vivem assim, elas estão vivendo uma vida talvez de qualquer jeito, de qualquer forma. E para o John Creme, ele acha que elas não estão dando valor ao modo de vida delas, e o modo de vida que eles estão vivendo está sendo muito inadequado para o que é a vida. Lembrando que o John Creme ele tem já a morte anunciada, ele pensa assim sobre o câncer que ele possui, que não há tratamentos para esse câncer. Como eu disse, ele adoece psicologicamente. Então, para dar início aqui, olha, para começar a falar da ontologia fundamental, a analítica existencial do ser aí está antes de toda a psicologia, antropologia e, sobretudo, biologia. Está lá no parágrafo 9 da obra Ser e Tempo. Ou seja, a analítica existencial está antes de qualquer pressuposto, de qualquer teoria da psicologia, da biologia, da antropologia. E aqui ele ressalta sobre estar, sobretudo, antes da biologia, ou seja, da vida, da teoria da vida, a teoria da biologia, como nós somos organismos vivos, está antes disso. O que eu percebi também no filme Jogos Mortais é que ele fala bastante sobre a vivência no fator biológico, e é claro, seria isso também.
mas para ser nós temos de ser, né? É verdade? Parece meio óbvio isso, mas nós só somos sendo. E aqui, olha, o ser aí se constitui pelo caráter de ser minha, mas, na verdade, ser meu, segundo este ou aquele modo de ser. O ser aí, como eu falo, é o Dasein, que é traduzido em português, fica ser aí. E ser aí é o ente que nós somos. Lembrando que ente é coisa e ser é uma condição de ser, né? De relação entre estar sendo. E nós somos uma coisa que estamos sendo a cada momento. A cada momento está em jogo o nosso ser. Então, esse ser, esse ente que eu sou, ele é sempre a cada vez meu. Então, nos filmes, nas armadilhas que as pessoas estão passando, tem um histórico de vida, tem um porquê daquela vivência. Lembrando que o John Kramer, ele sempre levava as pessoas que estavam vivendo de forma talvez imprudente para o que ele achava. Por exemplo, pessoas que estavam com comportamentos de autossuicídio, comportamentos prejudiciais também à comunidade, pessoas que sofreram delitos, que causaram morte, que causaram consequências adversas ao seu semelhante, à sua comunidade, como por exemplo, então ele colocava essas pessoas que estavam tendo, aqui vamos colocar, uma vida imprópria, para jogar, para que elas acordassem e pudessem viver de outra forma. E aqui, olha, que eu coloco também outra frase, o ser aí existe, ou seja, o ente que eu sou, eu existo, você existe. Ademais, o ser aí é o ente que sempre eu mesmo sou. Ou seja, as minhas vivências, o que acontece comigo, está responsável somente a mim, aquele fato de ser o que eu estou vivendo. Ninguém mais consegue viver o que eu vivo, da maneira que eu sinto, da maneira que eu me relaciono com as vivências do meu mundo, das minhas relações. Ninguém vive aquelas minhas relações. E o John Kramer, ele está tendo uma vivência de testar as pessoas para ver a que ponto elas querem mudar. E por isso que eu digo, porque elas estavam vivendo de uma forma imprópria. E aqui cai o conceito também de propriedade e impropriedade também. Olha, vamos ver se eu acho aqui. Eu tenho aqui um rascunho. O ser aí é sempre essencialmente sua possibilidade que ele pode, em seu ser, isto é, sendo, escolher-se, ganhar-se ou perder-se, ou ainda nunca ganhar-se ou só ganhar-se aparentemente. O ser aí só pode perder-se ou ainda não se ter ganho, porque segundo o seu modo de ser, ele é uma possibilidade própria, ou seja, é chamado a apropriar-se de si mesmo. Então, o John Kramer estava tentando fazer isso, dar uma quebra. Na verdade, não estava tentando fazer isso, né? Analisando agora, através de uma analítica existencial, mas o que dá para ver é isso, que o que o John Kramer tentava fazer era uma quebra no cotidiano da pessoa, para que ela se apropriasse daquela condição a qual ela estava vivendo impropriamente, né, inadequada, para que ela mudasse e vivesse de forma própria, de forma a apropriar-se de si, da sua vivência. Lembrando-se, como eu disse, as pessoas que passavam pelas armadilhas, muitas delas viviam uma forma imprópria, inadequada diante das circunstâncias para a sua vida pessoal, tanto também para a comunidade. O John Kramer, ele pega essas pessoas para que elas vejam o modo de ser qual que elas estavam vivendo de forma imprópria, para que elas vivam de forma própria. Aí quem consegue sobreviver, talvez vai mudar seu estilo de vida. E como eu disse, o ser aí ele pode perder-se ou ganhar-se aqui. O ser aí sempre é essencialmente sua possibilidade, que ele pode em seu ser, isto é, sendo, escolher-se, ganhar-se ou perder-se, ou ainda nunca ganhar-se ou só ganhar-se aparentemente. Como eu disse, diante da sobrevivência, ele pode, primeiro, diante da armadilha que ele está passando, do desafio do jogo que ele está passando, a pessoa lá nos Jogos Mortais, ele tem a possibilidade de escolher. E o que está em jogo é ele mesmo.
ganhar-se ou perder-se. Ou seja, ele pode se apropriar daquela situação, ter consciência do que ele estava passando, que ele estava vivendo da forma inadequada que talvez ele estivesse passando, e repensar o modo de ser, o modo de existir dele a partir daquela situação, daquele jogo que ele estava ali, ou sobreviver ou morrer. Ele pode achar-se, né? Pode ganhar um modo de resistência depois daquilo, se ele sobreviver, ou só ganhar-se aparentemente, depois voltar tudo de novo que ele fazia antes. Então o John Kramer ele aparece assim dessa forma também. Lembrando-se que no filme dos Jogos Mortais eles enfatizam bastante, eu achei um pouco o que o John Kramer faz através dos Jogos Mortais, um fator mais biológico, não assim existencial, a qual eu estou agora analisando. Porque ele fala muito da sobrevivência, testando também a capacidade humana de sobreviver. Mas mostra-se claramente essa análise existencial do ser aí, ou seja, o ser que eu mesmo sou, o ente que eu sou, o ente que está em jogo a cada momento. Uma das primeiras tarefas da analítica será, pois, mostrar que o princípio de um eu e sujeito dados como ponto de partida deturpa de modo fundamental o fenômeno do ser aí. Bom, isso me traz aqui a ilustrar também sobre a analítica existencial vir antes de toda a biologia, de toda a psicologia, de toda a antropologia. Porque a analítica existencial pega como parâmetro o método fenomenológico existencial, que é deixar o ente aparecer para si e não tentar poluir o ente que aparece para a sua consciência. Ou seja, uma hipostasia, uma suspensão de conceitos, de teorias e pressupostos. Lembrando-se que o que aparece para nós é a existência humana, ou seja, é o ente que está em jogo, é o ente que é sempre meu, que é sempre... Aqui ele vai falar também, olha, a interpelação do ser aí deve dizer sempre também o pronome pessoal, devido ao seu caráter de ser sempre minha, né, meu, eu sou, tu és. Ou seja, esse caráter do ser aí, de ser sempre eu ou eles, não é generalizante, mas é sempre individual e subjetivo, não de forma subjetiva, né, mas de forma existencial, ou seja, é ele ou você que tem aquelas vivências, que tem as relações, mas é só você que cabe essas relações e vivenciá-las. Mas a fenomenologia, então, ela visa o ente que aparece e como ele se mostra através de uma consciência. E consciência é sempre consciência de algo, de alguma coisa. Então a existência, ela é o fenômeno ao qual aparece para nós. Por isso que é antes de toda antropologia, toda biologia, toda psicologia. Porque a existência se mostra antes disso. Você não precisou aprender psicologia para saber que você existia. Você não precisou aprender biologia, você não precisou aprender que você era um organismo vivo para poder começar a existir. Não? Por isso a gente precisa fazer algumas suspensões, como por exemplo as teorias e a ciência. Precisamos deixar os fenômenos aparecer por si, lembrando-se sempre que o aparecimento está por detrás do fenômeno. E o fenômeno que nós analisamos, e a analítica existencial, em Ser e Tempo, busca explicitar o fenômeno da existência humana. É a existência humana que ele chama de Dasein, ser aí. Ok, gente? Eu acho que eu comentei o que eu queria sobre a analítica existencial em uma análise com o filme Jogos Mortais, que eu não recomendo muito esse filme por causa das cenas de muita violência, né? Um sofrimento que a gente vive também junto ali do filme, mas a gente fica aquele medo e pensando também naquelas situações. Se a pessoa se fosse comigo, se fosse com você, nós faríamos aquilo para sobreviver. Lembrando-se também, mais uma vez, que as pessoas que passavam pelos jogos, eles sempre estavam vivendo de uma forma imprópria. E o John Kramer, ele fala sobre a morte, porque ele já vê a morte, então ele vive de uma forma apropriar-se daqueles últimos dias que ele tem, que ele acha que tem, né? Porque ele não sabe, na verdade,
o dia da morte dele. Ninguém sabe, mas nós sabemos que nós morremos. Mas uma coisa interessante que ele diz é que se nós soubéssemos o dia que nós morrêssemos, nosso mundo desabaria. E ele comenta também, ele fala também em um dos filmes, que as pessoas elas não vivem de forma mais autêntica, de forma mais própria, por não saberem o dia que vão morrer, mas elas têm a oportunidade de viver. Então, para a gente conscientizar com este vídeo da forma de viver que nós estamos tendo, nossa existência. O ser aí, ele é meu a cada vez meu, ou seja, só eu mesmo que tomo as decisões da minha existência, mas não sozinho. Nós somos seres dependentes, nós somos ser com. Ser aí é ser com também, que está na obra Ser e Tempo, ou seja, ser junto com os outros. Nós somos seres coletivos, seres comunitários, vivemos em comunidade, então as nossas decisões também implicam nas decisões dos outros. Nós influenciamos os outros, somos influenciados pelos outros. Eu queria que o vídeo se estendeu, mas que possamos viver de forma própria e sempre conscientizando-se da nossa existência. E que não é fácil, como John Kramer ele queria, que as pessoas vivessem de forma própria, parecia, mas é também necessária a propriedade e impropriedade, porque é nesses momentos que nós vemos outros modos de ser. Porque na impropriedade, o que é impropriedade? A impropriedade é um modo de ser do ser aí, que não é mais baixo ou de forma mais rudimentar, pelo contrário, é um modo de existência necessário para que nós existíssemos, para a nossa existência. Porque você já imaginou se você viver assim, de forma própria, desde o seu nascimento, desde lá de quando você percebe que é gente? Você não vai ser gente, né? Você vai procurar outras coisas e não querer ser gente. Então, a impropriedade, ela também é um modo de ser válido ao ser humano e faz parte da nossa existência. A propriedade e a impropriedade, o ganhar-se ou perder-se, ou aparentemente ganhar-se. Esse é o jogo existencial. Tá bom, gente? É isso aí, valeu.